Olá, a redação Novo Tempo Especial Retrospectiva está começando. Nós vamos relembrar a tragédia envolvendo o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Vamos falar também sobre o desemprego, que teve uma queda em 2018. E discutir a polêmica envolvendo uma cartilha que comparava uma criança obesa com um botijão. Além disso, vamos relembrar os casos de machismo que aconteceram durante a Copa do Mundo na Rússia. Fique com a gente, o Redação Novo Tempo está no ar. Olá, tudo bem com você? Começa o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência aqui com a gente. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje, como Carol já adiantou, é um programa especial. Programa que a gente vai fazer uma retrospectiva sobre 2018. Cada um escolheu um tema aí, a gente vai trazer aqui para debater novamente. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo? E aí, Estamos aí Carol? acabando Tudo o bem? ano, estamos felizes com o final de um ano, começo do outro, muita expectativa. Já fez a sua listinha em casa de coisas para conquistar em 2019? Você já fez, Luiz? Tá com Tá cara que já fez. metade. Eu não preenchida, fiz, não. minha. Eu deixo... A vida me levar. Você A Luísa não vai quer indo. colocar uma meta, mas se ela atingir, ela dobra Ela a meta dobra a depois, meta. é. Olha, hoje o programa está um pouco diferente, né? Cada um aqui de nós tem uma pauta que gostou ao longo do ano e hoje a gente vai resgatar esse assunto. Então, eu começo trazendo aqui o meu tema e no próximo bloco a Luísa vai trazer o dela e assim vai até o Leite e a Carol vão relembrar também pautas que eles gostariam de trazer de volta. A minha pauta não é muito uma pauta que eu tenha gostado, mas eu acho que é uma pauta que foi um assunto seríssimo e que por trás dele tem uma discussão mais séria ainda. A gente daqui a pouco vai comentar de novo sobre o Museu Nacional no Rio de Janeiro que pegou fogo, passou por um incêndio, a gente perdeu obras importantíssimas da nossa história e da nossa arte. Então, olha, antes de começar aqui, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, nosso Instagram, e tem o nosso site também, novotempo.com/jornalismo. 200 anos de história perdidos em um incêndio que durou mais de 6 horas no Museu Nacional. O edifício que fica na cidade do Rio de Janeiro teve 90% do seu acervo de 20 milhões de itens totalmente destruídos. Fósseis, múmias, registros históricos e obras simplesmente viraram cinzas. E esse é o tema que a gente, infelizmente, vai relembrar aqui nesse primeiro bloco do programa. Eu acho que todo mundo aqui tem a lembrança daquele prédio pegando fogo, a gente vendo pela televisão, porque nenhum de nós estava lá no Rio de Janeiro naquele momento. Os funcionários jogando alguns itens pela janela. E a dor no coração da gente, inclusive, que é jornalista, né? Então, história, arte, é uma coisa que está no nosso coração e a gente vendo tudo aquilo literalmente pegando fogo, ruindo, virando cinza, foi uma coisa muito traumática pra gente, né? E tem muita gente que, às vezes, não tem muita noção disso, porque ouve falar de museu, acha que o museu é só um lugar onde você guarda coisas antigas para que pessoas novas se lembrem do passado. Mas não é só isso. Por exemplo, no Museu Nacional, por exemplo, você tinha questões ligadas à área de biologia, por exemplo, muitas coisas que tinham a ver com espécies que agora vai ter que ser feita uma coleta novamente de todas essas espécies, inclusive recebidas do exterior. E aí, dentro disso, o que eu ia comentar também é que muita gente não sabe que dentro dos museus você tem pesquisadores. Sim. Então, são acadêmicos, pessoas que fazem pesquisa, são funcionários daquela instituição e desenvolvem, então, ali os seus estudos. Quando você faz com que o material de pesquisa dessas pessoas pegue fogo, você acabou não só, obviamente, com o material de pesquisa daquelas pessoas, mas você atrapalhou um trabalho que tem sido feito há muito tempo. Então, imagina você que você tem um trabalho, sei lá, em qualquer indústria ou, enfim, onde você está, e aí vai lá e pega fogo no teu local de trabalho. É isso. Então, pegou fogo no local de trabalho de muita gente. E aí você não tem mais com o que trabalhar. Você vai ter que refazer o trabalho, às vezes, de anos. Tem gente que trabalhou 10 anos para ter alguma coisa ali dentro
e perdeu no E você sabe- incêndio. Fala, Carol. E você sabe que o avanço, muitos avanços que nós temos hoje é com base com respostas do passado, né? Com registros do passado. Então, é necessário mesmo essa coleta, essa preservação, essa importância, levar em conta tudo isso, porque a ciência se beneficia com isso, a saúde, outras áreas, né? A saúde, a história, enfim, a E você sabe infraestrutura. que é uma coisa tão... Para mim foi forte, porque assim, no período que isso aconteceu, foi no mês de setembro, e aí eu não estava no programa onde isso foi discutido, a Carol, inclusive, estava aqui me substituindo Sim. naquela época. E eu não estava aqui porque eu estava nos Estados Unidos, e eu estava em Washington. Todo mundo conhece como a estrutura de museus de Washington é extremamente forte, conservada, e inclusive a entrada é gratuita em grande parte dos museus. Eu estava vivendo intensamente isso, indo em todos os museus. E essa notícia brasileira a CNN estava falando o tempo todo. E o que foi deflagrado ali naquele momento, não só o incêndio em si, mas toda a dificuldade que o museu já vinha enfrentando há alguns anos, mas isso não era falta de pauta muitas investimento. vezes, né? Então, quando aconteceu o incêndio e a população toda ficou muito triste de ver aquilo acontecendo, inclusive muita gente defendendo o museu, mas as pessoas nunca tinham pisado naquele museu. Exato. Essa foi uma outra Isso. crítica que aconteceu muito fortemente, Eu né? ia falar sobre isso, porque quando a população não valoriza esses espaços, assim, não quero colocar a responsabilidade toda na população, mas querendo ou não, quando a gente não valoriza esses espaços, quando a gente não frequenta esses espaços, ele deixa de ser prioridade na gestão de um governo. Claro. Quando a gestão E aí- pública não valoriza, né? Quando- Porque nós vimos lá, o último presidente que entrou lá dentro foi em 1958, é isso? É o Foi o Juscelino Juscelino Kubitschek. Mas se a Você gente... jura? Nenhum presidente tinha ido lá depois dele? Não, Não, nenhum. nenhum. Mas- Foi o último, mas eu- 1958. Agora eu te digo, Carol, porque quando a gente valoriza o determinado espaço, por exemplo, as bibliotecas, elas não são mais não são mais frequentadas. Então ela acaba saindo no descaso. Quando gera rentabilidade, quando é ocupado aquele espaço, existe uma militância em relação a isso. Mas é que o investimento aí- torna esse espaço tão atrativo a ponto de ele ser revisitado, enfim. Mas Eu não acho sei. eu acho que uma É o ideia... Tostines, né? Isso. É- Vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais? Porque as duas coisas estão ali, Estão né? associadas, Tem um mas processo... Mas olha, vocês já visitaram o Museu da Língua Portuguesa? Já. Não dá mais, né, nesse momento. Não antes dá do mais. incêndio. Então, já visitaram antes do incêndio? Sim. Sim. Fantástico. Uhum. Aquilo ali tinha investimento? Tinha. Mas era frequentado? Era assim, era constantemente frequentado? Tinha um movimento ali? Não tinha. Não faz E parte aí, não faz parte. Então, do tipo, brasileiro. e tem todo o incentivo. Quantas e quantas vezes tem aquela campanha de visite o museu, vai ao museu. Então, às vezes, tem ali aquele investimento, tem ali a conservação daquele prédio, que não é barato. Você conservar aquele prédio antigo, manter a estrutura, até porque aquilo é patrimônio histórico. Então, quando você não tem investimento, não incentiva as pessoas. Quando as pessoas também não militam a favor daquilo ali. Então, E aí isso gera todo esse problema. E eu acho que essa coisa que vocês estão falando, né, o do Tostines aqui, tem muito do processo de como acontece a nossa educação também. Com Você, certeza. fora do país, vê os museus sendo visitados por classes inteiras, por salas de aulas inteiras. Então, vamos ter uma aula sobre Egito? Essa aula acontece lá na área do Egito Antigo, dentro daquele museu. Então, a criança não olha para aquilo só como um monte de peça velha. Mas aquilo tem toda uma história, você tem um professor altamente qualificado que vai explicar aquilo tudo e a influência para os nossos dias e tudo mais. Então, fica uma coisa encantadora. Sim. Você tem a valorização de uma obra artística. Então, a criança está na frente de um quadro de Picasso e ela entende o que são aquelas pinceladas, ela entende todo o trabalho artístico e por que esse artista é tão valorizado ao longo de séculos. Qual o contexto histórico para chegar no Isso, cubismo, que é, Isso. enfim... Então, você tem todo um preparo onde as pessoas são mais apaixonadas pelo museu, né? E aqui no Brasil, mais uma vez, a gente não sabe onde é que começa e onde termina esse Quem nasceu ciclo, primeiro, né? de por que a gente não valoriza, mas tem o ingrediente da educação aí sendo muito Com forte, certeza. né? Que se você não conhece a história, o que um museu vai significar para você, né? O que aquela peça, exatamente como você falou, né? Entendendo. Uma criança, quando ela olha para uma peça, ela não
entende nada, a não ser que um professor fale, um pai, uma mãe, olha essa peça significa isso, esse autor, enfim. Pegando o gancho que a Carol tinha artista. comentado, né, do Museu Nacional que pegou fogo, o último presidente que tinha passado lá tinha sido o JK em 58, eu estou lembrando, é o seguinte, na verdade, desde que Brasília se tornou a capital do Brasil, nenhum presidente mais foi lá, porque em 58 a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro, entendeu? Em 61 foi inaugurado Brasília, então foi para Brasília, ninguém mais foi lá, porque o Museu Nacional é no Rio de Janeiro. Né? A produção está dando um número aqui que é o seguinte, às vezes as pessoas viajam para fora do Brasil e o museu é um ponto turístico. Por exemplo, a gente tem o Louvre em Paris, que eu acho que é o maior museu do mundo, se eu não estou enganado. Eu não tenho certeza, talvez o Museu Britânico de Londres seja maior, mas não tenho certeza. Mas é muito visitado, muitíssimo visitado. Diz que o Louvre teve 50% mais de visitantes brasileiros do que o Museu Nacional no Rio de Janeiro em 2017. Eu conheço muito de fora, eu falo outras línguas, mas não sei nada do meu país. Não, e assim, sem querer julgar, mas é que o Louvre é um ponto turístico. Também. O museu, um dos grandes pontos turísticos que existem em Paris, uma das maiores cidades visitadas no mundo. Agora, o Museu Nacional não entrava tanto nessa coisa, vamos para o Rio de Janeiro, vamos para o Brasil, temos que visitar o Museu Nacional. Então, muitas pessoas passaram pelo Louvre, olharam ali aquele corredor, passaram meio período ali dentro, e eu já ouvi explicações de que se você ficar parado, acho que 30 segundos em cada obra do Louvre, você vai passar um ano lá dentro daquele museu. Nossa. Então, é uma coisa gigantesca. Então, quantas pessoas, pronto, fui no Louvre, tirei uma foto ali em frente àquela pirâmide, mas eu não visitei o Museu Nacional porque não é um ponto turístico. E tem a questão que o Louvre é famoso, tem um marketing para você visitar, né? E aqui não tem isso. Aí agora teve essa questão do incêndio do Museu Nacional, aí o Congresso já está se manifestando, agora eles já querem instituir um órgão para poder fiscalizar os museus e os pesquisadores agora não querem. Tem uma associação dos pesquisadores, mas agora eles querem criar um outro órgão para poder controlar essas associações. Então vamos ver, né, se a partir do Museu Nacional a gente consegue que isso seja um alerta para a gente ter o cuidado com os nossos museus. E a Luíse é quem vai assumir o controle do programa no próximo bloco. Qual é o seu assunto, Luíse? Desemprego, né? Como foram aí as taxas de desemprego nesse ano, durante todo esse ano de 2018. Vai rolar um dendê aí no próximo bloco, não perca. A gente vai para o intervalo, rapidinho, a gente volta já com a Luíse falando aqui sobre desemprego. Até já.